quarta sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Aprovado. Tem por aprovada a ata. Algum registro? Sim, senhor presidente. Lamentavelmente, eu gostaria de fazer um registro de pesar pelo falecimento do irmão do juiz Danilo Siqueira de Castro Faria, que é o juiz titular da 48ª Vara de Belo Horizonte. Nome do falecido é Flávio Siqueira de Castro Faria, que, muito jovem, foi acometido de um infarto fulminante e faleceu nesse final de semana. Então, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que oficiasse ao excelentíssimo juiz, manifestando as nossas condolências e a nossa solidariedade. Com a adesão de todos. Sim. Presidente, também eu gostaria de registrar também o falecimento do senhor Luiz Viotti, pai da juíza Luciana Alves Viotti, juíza da 39ª Vara da Capital, e da mesma forma que a doutora Emília, solicitar que fosse oficiada a família na pessoa da juíza Luciana Viotti, nesse momento de pesar para toda a família. Pois não. Além disso, hoje nós temos a honra de receber os alunos do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo, acompanhados pela doutora Adriana Castanheira, em atividade do programa Justiça e Cidadania. E também estão presentes alunos da FUMEC para fazer relatórios. Pois não. Então, a secretária, para o pregão, observadas as preferências legais e, antes de mais nada, os processos em que vai atuar a desembargadora Thaisa. Pauta física, processos físicos número 2 e 3, RO número 2. A pauta RO 1070, 2013, 114. Relatora desembargadora Camila, revisora desembargadora Thaisa, terceira votante desembargadora Emília. Há divergência? Não, da minha parte, não. Também não. Então, eu proclamo o resultado, nós temos que votar a relatora. RO 2267, 2013, 112. É a mesma composição. Há divergência? Não, senhor presidente, estou de acordo. Então, proclamo o resultado, nós temos que votar a relatora. Processos eletrônicos, pauta desembargadora Camila, número 29 da pauta, em que a suspeição da excelentíssima desembargadora Emília Facchini é o processo 10.671-29. Há divergência anotada nesse caso? Porque eu não... Também não estou vendo, não. Registrada não há, Não. né? Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Processo 62, 11.633-23. Se afastou o excelentíssimo desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon. Eu passo a presidência para a desembargadora Emília. Pagaria se há divergência? Da minha parte, não. Não, também da minha parte, não. Portanto, proclamo unânime nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, terminada a minha participação, eu peço licença para me ausentar. Eu concedo com aquela condição que eu espero que Vossa Excelência cumpra. Vai ser difícil cumprir. Reprovar o meu aluno do doutorado que eu vou participar de banco agora. Uma boa tarde para todos e bom trabalho. Tchau, obrigada, viu, Thaís? Beijão, prazer em revê-la. Sustentação oral à distância em processos eletrônicos. O primeiro processo é da sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante desembargadora Camila, terceiro votante desembargador Bozon. Processo número 25, RO 11.059, 76/2016. Está presente no foro de Juiz de Fora o doutor Flaviano Vieira, pela reclamada. Eu peço à relatora... doutor, o senhor nos ouve? Escuto sim, excelência. Obrigado. Eu vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Tá joia. Tá joia. Trata-se de um recurso ordinário em que é recorrente à União Federal, na seccional do Juiz de Fora. Eu quero registrar o recebimento de memorial e, em conclusão, eu estou conhecendo do recurso interposto e, no mérito, negando-lhe provimento. É como voto, senhor presidente.
Doutor, o senhor está pela empresa, não é isso? Perfeito, Excelência. Eu sou advogado da Alphaville, que é a recorrida. Tá. O senhor aguarda eventual divergência, então? Não é isso? Sim. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Boa tarde, doutor. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Outro processo à distância, da pauta relator desembargador Bozon, segunda votante desembargadora Emília, terceira votante desembargadora Camila. Número 17, RO 11026, 27/2016. Está presente no foro de Divinópolis, Dr. Renato Campos, pela recorrente. 17, RO 11.026, 27. Doutor Renato, o senhor nos ouve? Ouço sim, senhor desembargador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou ler a conclusão do meu voto e, em seguida, se for o caso, eu lhe dou a palavra. Perfeitamente, Excelência. Eu estou conhecendo do recurso e lhe negando provimento. E lhe dou a palavra, doutor. Perfeitamente, Vossa Excelência. Outros desembargadores, membros dessa honrada terceira turma, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui enaltecer e explanar o advento da Lei Complementar 150 de 2015, no qual rege o contrato do trabalho do empregado doméstico. Primeiramente, Excelência, outros desembargadores, eu gostaria de salientar, através dessa sustentação oral, em cinco tópicos, sendo o primeiro deles com relação ao que tange a jornada de trabalho dos domésticos. A jornada de trabalho dos domésticos, segundo a Lei 150 de 2015, em seu artigo 2º, são de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Contudo, Excelência, foi juntado aos autos, através do identificador número 2ACD8A9, um acordo entre as partes, no qual estabeleceu uma jornada de 48 horas de labor ininterruptas. Entretanto, na sentença, o doutor magistrado Acó negou, alegando em síntese que as horas de 22 horas às 8 horas da manhã do dia seguinte, a recorrente, fazia jus às horas noturnas de descanso. Entretanto, Excelência, estou aqui novamente, data vênia, com devido respeito, inconformado, tendo em vista que a jornada pactuada de 48 horas foi ajustada devidamente entre as partes, bem como, Excelência, no que tange a Lei Complementar 150, ela determina a obrigatoriedade de cartões de ponto, artigo 12 e artigo 13, com relação ao intrajornada. Portanto, Excelência, novamente aqui a reforma da sentença no que tange às horas extras. O segundo tópico, Excelência, é com relação ao adicional noturno. Conforme já explanado, o doutor magistrado Acó negou o adicional noturno por não entender que a recorrente gozava do descanso noturno. Ora, Excelência, se o empregado doméstico está no trabalho, à disposição do empregador, para qualquer eventualidade, não há de se conformar com tal decisão. Ela está lá à disposição do empregado 24 horas, para qualquer eventualidade. No decorrer do trabalho, inclusive pelas oitivas das testemunhas que foram roladas, aconteciam alguns fatos à noite em que a recorrente estava à disposição e atendia prontamente ao empregador. Então, é notório que existem as horas noturnas, no qual aqui peço remissão novamente, data vênia, a vossas excelências, senhores desembargadores, que façam a reforma da referida decisão, no que tange ao tópico de adicional noturno.
No terceiro tópico, eu gostaria de abordar, Excelência, é com relação ao adicional intrajornada, as horas extras intrajornada. Excelência, todos os desembargadores, artigo 12 e artigo 13 da Lei Complementar 150, que trata do contrato de trabalho doméstico, é obrigatório, no mínimo, de 1 hora para repouso e alimentação, no máximo 2, como todos os outros empregados domésticos, como todos os outros empregados urbanos. E, mais uma vez, o doutor magistrado Acó negou em sua sentença, alegando aqui em síntese que a reclamante recorrente gozou de 3 meses, através de uma testemunha, e gozou de 3 meses de descanso intrajornada, porque fazia aulas de violão. Excelência, todos os magistrados, todos os desembargadores, não há de se conformar, porque a jornada, o contrato de trabalho se pautou durante 12 meses, não foi apenas 3 meses. Se, tudo bem, se concordasse com os 3 meses, mas falta ainda 9 meses que não foram deferidos aqui em sentença. Mais uma vez, Excelência, peço, data vênia, que faça a reforma no pedido, tendo em vista o advento da Lei 150 de 2015. Com relação, Excelência, ao salário, foi comprovado nos autos que o salário foi pautado em 1,5 salário, tanto pela testemunha, tanto pelos recibos em anexo, com identificador 51A0D26. Os recibos de salário estão juntos, Excelência. Foram todos juntados aos autos. Mesmo assim, a recorrida, na sua peça de contestação, alega que o salário era acrescido de horas extras. Confessa, inclusive, em sua contestação, que existiam as horas extras e que eram pagas junto ao salário. Os recibos do salário comprovam isso. Contudo, não vinha discriminado nos seus salários as horas extras, formando o salário complexivo, que foi devidamente demonstrado por 1,5 salário. Foi comprovado nos autos, tanto pelos recibos, pelo próprio depoimento, pela própria contestação da recorrida. Por fim, Excelência, no tópico do FGTS, foi requerido na peça de ingresso o FGTS. Os FGTS do doméstico é pautado pelo artigo 22 e o artigo 34 da Lei Complementar 150 de 2015, no qual um defere os 8% e os outros 3,2% com relação à demissão. No caso de demissão, é a multa de 40%, né, do trabalhador urbano comum. Ocorre, Excelência, que nos autos, na contestação, a recorrida, alega que foram pagos, mas sequer juntou aos autos, Excelência, qualquer comprovante. Não há nenhum comprovante, não foram feitos os depósitos de FGTS. Mesmo assim, mesmo sendo não comprovado, o doutor magistrado Acó nega o provimento do pedido em sentença. Não sei com qual embasamento jurídico. Então, portanto, Excelência, mais uma vez, eu peço, data vênia, a todos os senhores nobres desembargadores, para que revejam esse tópico também e que façam a devida reforma na sentença em primeira instância. No mais, somente esses tópicos que eu gostaria de abordar. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Doutor, devido a essa sua alegação de salário complessivo, eu vou retirar adiar o julgamento para a próxima sessão para melhor análise do caso. Tá? Então, a sessão vai continuar no próximo dia 31, e se Vossa Excelência quiser assistir ao julgamento, esteja à vontade. Boa tarde, doutor. Agradeço a todos, Excelência. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Vamos para o próximo. Sala de sessão. De eletrônico. Sala de sessão, desembargadora e relatora, desembargadora Emília.
Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 36 da pauta, RO 12.520, 88/2014. Está presente o doutor Humberto Barbosa pela reclamada. 12.520, número 36. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Acuso o recebimento de memorial. Estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante, para estender a condenação ao pagamento de 1 hora extra intervalar e reflexos para os períodos com cartões sem anotações intervalares e sem pré-assinalação do intervalo, bem como para os demais períodos, se o intervalo marcado for inferior a 1 hora diária, observando a tolerância do artigo 58, parágrafo 1º da CLT. Estou mantendo o valor da condenação, porque é ainda compatível. Eu lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora, revisora, demais componentes dessa egrégia turma, caros colegas aqui presentes, a reclamada, ela foi condenada na instância inferior a pagar adicional de periculosidade ao reclamante em razão de abastecimento de veículos da empresa. Ocorre, excelências, que quando da audiência de instrução, que foi realizada após a conclusão do laudo pericial, o próprio reclamante admitiu em seu depoimento que a bomba de gasolina ficava desligada durante o dia. Eu peço o vênia aqui para transcrever apenas parte do depoimento dele, uma pequena parte. Ele diz que, abre aspas, durante o dia a bomba de abastecimento ficava desligada e que realizava abastecimentos no horário de pico, entre 19 e 22 horas. Ou seja, segundo o reclamante, no depoimento pessoal, não havia abastecimento de veículos durante o dia em razão do fato da bomba ficar desligada. Pois bem, os cartões de ponto do reclamante, que constam nos autos e foram validados por ele no depoimento pessoal, dão conta de que ele trabalhou em 2 períodos distintos, 2 blocos distintos. Um bloco diurno, onde a bomba ficava desligada, e um bloco noturno. Ocorre que o juiz da instância inferior, ele condenou a empresa de forma indistinta, adicional de periculosidade durante todo o contrato de trabalho, seja no bloco diurno ou no bloco noturno. Entende, então, a recorrente que não há fato gerador algum que possa manter a condenação no adicional de periculosidade durante o período que ele trabalhou no bloco diurno. Pode-se, então, concluir, excelências, para não me alongar mais, e a conclusão ela é segura, de que há nos autos mais do que uma prova capaz de contrariar o laudo pericial. E essa prova reside justamente no depoimento pessoal do próprio reclamante. Então, a reclamada espera que se dê provimento, com base nessas alegações, ao recurso para excluir da condenação o adicional de periculosidade durante a jornada, durante o bloco diurno. Muito obrigado. Relatora. Senhor presidente, a prova é totalmente contrária à tese do ilustre advogado. O que se apurou é que, mesmo quando o trabalhador laborava no período diurno, ele acumulava as funções de mecânico, que ele, então, desempenhava, para também fazer parte da realização de abastecimentos, porque o volume de veículos era muito grande e precisava contar com a colaboração desse empregado.
os veículos que tinham que ser abastecidos, uma pessoa só não dava vazão a essa atividade. E na época que ele trabalhou no período noturno, aí sim, que a prova, que é o depoimento que ele prestou realmente corresponde ao que o ilustre advogado apontou da tribuna, ele trabalhava para ajudar também a abastecer um ônibus, que havia abastecedor, isso é o próprio reclamante que declarou. Mas no horário de pico, entre 19 e 22, ele ajudava quando não tinha serviço na empresa, o que acontecia direto, que aos sábados e domingos o depoente ficava na bomba direto. A prova testemunhal também, que eu trouxe aqui, transcrita, corrobora essa declaração. Por isso que eu entendi por bem em manter a sentença de primeiro grau no aspecto. Segunda votante. Eu inteiramente de acordo com a doutora relatora. Queria ver um negócio. Eu estou lendo no depoimento dele que realmente ele fala que durante o dia a bomba ficava desligada. Mas quando ele trabalhou no período diurno, isso ainda não acontecia. Aí nas folhas... Ele está se referindo a uma outra época. São dois períodos distintos. Pois não. Então, com esse esclarecimento, eu me declaro de acordo e proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Número 18, RO 10.511, 36/2016. Está presente doutora Tatiana Noronha, pela reclamada. 10.511, número 18 da pauta. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Recebi o memorial que me foi encaminhado pela Agropel. Eu estou corrigindo de ofício um erro material na sentença recorrida, conforme o item 2.1.1, sobre as diferenças salariais. Estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais a título de férias mais 1/3 e o pagamento de adicional de periculosidade, bem como reflexos, restabelecendo a condenação ao adicional de insalubridade no mesmo período. Nego o provimento ao apelo do reclamante e mantenho o valor da condenação, porque é ainda compatível. Pois não, doutora. Boa tarde, excelentíssimos membros dessa egrégia turma, demais advogados presentes, estudantes. Tendo em vista a variedade de matérias que estão sendo descontidas, uma vez que tem o nosso recurso ordinário e o recurso ordinário proposto pelo reclamante, vou me ater aqui às matérias principais, os pontos principais em debate. Com relação ao adicional de insalubridade, em que pese o ilustríssimo voto da eminente relatora com relação à exclusão do adicional de periculosidade, o que a reclamada concorda, tendo em vista até a súmula 59 deste coleno tribunal regional, uma vez que o motorista só foi concedida a periculosidade. Doutora, essa parte pode pular, que caiu. Ok. Mas a insalubridade, no entanto, ela ainda assim ela não merece ser mantida, tendo em vista que o perito, em seu laudo oficial, ele alega que o reclamante realizava atividade de pintura por meio de pistola. E, tendo em vista essa atividade, ele tinha contato com os agentes insolúveis de tinta e solvente. No entanto, restou demonstrado que o reclamante não realizava a pintura e lá do outro, era concedido os EPIs necessários para que o reclamante realizasse essa atividade. A empresa demonstrou que eram fornecidos EPIs, que eram as luvas, que as luvas eram trocadas dentro do prazo de validade estabelecido e que elas eram suficientes para excluir o agente insalubre e, portanto,
não mereceria prevalecer as conclusões do perito com relação à condenação da empresa no pagamento do adicional de salubridade, haja vista que, apesar do reclamante, reitero aqui, apesar do reclamante não exercer as atividades que o perito oficial alega em seu laudo, também foi conferido a ele, foi fornecido a ele durante todo o período do contrato de trabalho as luvas e os EPIs necessários para excluir a caracterização da insalubridade e, assim, excluir da condenação de primeiro grau o adicional de salubridade, razão pela qual a reclamada requer que seja alterada a proposta de voto da eminente relatora e que os demais membros dessa turma assim se decidam. É isso. Relatora? Senhor presidente, ficou muito bem evidenciado, inclusive através do laudo pericial, que havia manuseio, havia aplicação de agrotóxico contendo o hidrocarboneto aromático em sua composição, nos períodos entre safra de dezembro a maio, e o perito apurou igualmente que a proteção individual, os EPIs fornecidos não foram suficientes para neutralizar o agente. Então, em vista disso, não há o que reformar na sentença. Há divergência? Não, inteiramente de acordo. Então, proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigada. Número 11, ROPS 10.232-39/2017. Está presente doutora Adriana Castanheira, pela reclamada. 11, ROPS 10.232-39. Peço à relatora que lê a conclusão do voto. Qual que é esse? Número 11 11. da desembargadora Emília. Perfeito. Eu estou conhecendo do recurso. No mérito, estou dando um parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 300 mensais a título de indenização por aluguel de veículo, confirmando, quanto ao mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pois não, doutora, eu lhe dou a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Demais desembargadores. Hoje, particularmente, eu faço aqui uma ressalva que muito me alegra, poder falar dessa tribuna na presença dos meus alunos. E aproveito também a oportunidade para parabenizar o tribunal por esse tão importante projeto que é Conhecendo o Judiciário, que permite que alunos tão logo no início do curso já possam participar. Na sequência, na nossa visita guiada aqui, teremos uma audiência simulada, todos muito empolgados com essa oportunidade, que o projeto continue, de certo, com muito proveito para todos os acadêmicos. Bom, já ouvi aqui o voto da senhora relatora em relação à reforma da decisão. A respeito da outra parte do recurso, causa até estranheza que o reclamante venha se insurgir através de prova por ele mesmo produzida, né? Doutora, mas vamos nos ater só à questão do que foi deferido pela relatora. Sim, bom. Então, veja, Excelência, em relação ao pagamento do aluguel, a prova produzida nos autos deixa muito clara a opção do reclamante quanto à utilização do próprio veículo, o pagamento de seguro pela empresa e também o pagamento do auxílio combustível, razão pela qual a reclamada entende que, nesse caso, haveria bis in idem. Essas seriam as minhas razões para manutenção da decisão recorrida. Pois não. Relatora? Senhor presidente, apesar da brilhante sustentação da advogada e professora, né, a situação aqui, na verdade, não era de opção. Na verdade, a condição para se prestar o serviço era ter um veículo próprio para que houvesse a locomoção do empregado para atendimento na função de supervisor de campo. E que tinha como atribuição principal a ativação de revendedores. Na verdade, havia uma ajuda de custo mensal
para o custeio das despesas no valor de R$ 450. Mas, data máxima vênia, eu entendi que esse valor ficou muito aquém das despesas que o reclamante tinha para cumprir o seu mistério. Portanto, eu entendi por bem estender esse valor em R$ 300 mensais. Nisso que a empresa pagava, o combustível... Ela dava uma ajuda de custo. Ela chamava o combustível continuava por conta do... Sim, ela dava uma ajuda de custo de 450. Pois e não. O resto... Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, Obrigada. doutora. Boa tarde. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceira votante, desembargadora Emília. 65, AP 11.927, 62/2016. Está presente Dr. Lucas Ribeiro, pelo reclamante. Número 65, AP 11.927. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do agravo de petição interposto por Geraldo José Vieira. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, dou o provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos à origem para que se prossiga no exame da ação executiva individual. Custas inexigíveis. O voto lhe atende, né? Atende. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. 26, RO 10.627, 93/2015. Está presente, doutor... Qual opção você votou? 26? Qual que é o número? 10.627. 10? 627. Deve ser a primeira, porque aí eu não lanço divergência. Está presente, doutor Vitor Andrade. Tá? Doutor Vitor Andrade, está aí? Ah, não. Deixa eu só conferir também aqui. primeira opção? Ah, é. A primeira é que não dá ao médico esse... Isso. Eu tenho sobrinho médico, seria absurdo dar. Siga sempre a sua intuição. Uhum. Então, eu proclamo o resultado. Então, primeira opção. Da primeira opção, do voto da relatora. Tem plantão que o cara não faz nada. Com certeza. Mas tem também plantão que faz, né? Mas médico manda a enfermeira segurar a onda, se quiser, e pronto. Número 40, RO 11.009, 17/2016. Está presente o doutor Ricardo Eugênio Vitorino, pela Caixa. 40 da pauta, RO 11.009. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. 11.009? Exatamente. O problema do cadastro de reserva da Caixa Econômica Federal. Doutor, esses casos a gente julga improcedente a demanda. Tá? Sim, senhor, eu já tenho acompanhado desde o início, mas só tenho uma preliminar de não conhecimento do recurso. Pois é, parece que a relatora... Estou rejeitando as arguições de competência e de necessidade formal de litisconsórcio. No mérito do provimento para excluir da condenação a obrigação de convocar e nomear o reclamante ao cargo de técnico bancário. E esse negócio de não conhecimento que ele está falando aí? Não conhecimento? As últimas petições, princípio de aqui, dialogicidade... Ele alega que não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. Com efeito, a reclamada expôs devidamente as razões do seu inconformismo, refutando os fundamentos da decisão, estou rejeitando. Ela entendeu que isso aí não ocorreu, não. Mas não houve prejuízo, né, doutor? Não, que há prejuízo sim à defesa, né, excelência? Só fazer um registro, uma preliminar, senhor presidente. Pois não. Na verdade, é o seguinte, as grandes decisões proferidas, seja na primeira instância e segunda instância, é um marco importante para a advocacia, porque o advogado se orienta pelas decisões, principalmente diante de uma vigência de uma norma nova. E esse requisito, ele faz parte do requisito formal de admissão do recurso. Vossa Excelência, recentemente, nesse mesmo caso envolvendo a Caixa, o senhor deu uma decisão importantíssima para a advocacia, não para o caso. Então, a situação aqui é idêntica. O trabalho jurídico é um trabalho de maneira inteligente. O senhor pegar aí as decisões da primeira instância, as decisões desse egrégio tribunal, o jurisdicionado, ele vê
o porquê está perdendo, porquê está ganhando. Isso apazigua o espírito do advogado e da parte, para dizer. Ele tá por quê? Agora... Você está pela Caixa? Não, estou pelo recorrente. Ah. Recorrido. Desculpa, doutor. A inscrição foi feita pela Caixa. É porque estava anotado aqui que o senhor está não pela Caixa. Entendendo. Tá. Então o senhor fala à vontade. Então, senhor presidente, o senhor proferiu recentemente uma decisão brilhante sobre esse princípio de dialeticidade. Era copia e cola, né? Exatamente. Então, mas a relatora está entendendo que não foi. Eu sei, mas o senhor está na qualidade de revisor. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de Vossa Excelência. Por quê? Esse caso aqui é um caso completamente idêntico. Nos últimos andamentos do processo, eu fiz um comparativo com a peça contestatória e com o RO, o texto é o mesmo. A advocacia atual, o Código de Processo Civil atual, não permite que o advogado faça cópia de peças e peças, não. É um trabalho que tem que ser executado de maneira inteligente. É um julgamento. Isso é uma falta de respeito com a advocacia. Registra aí uma questão pessoal, que eu trabalho até 22 horas, meia-noite, a fim de trazer de maneira mais dinâmica e inteligente ao judiciário a pretensão do jurisdicionado. Agora, vem um advogado em quase todas as peças recursais da Caixa Econômica Federal e copia uma contestação para o RO, esse recurso, efetivamente, não pode ser admitido. O senhor presidente, de maneira inteligente e sábia, como o senhor sempre profere as decisões, o senhor não tem conhecido os recursos nessa circunstância. O senhor foi relator. Da Caixa, eu me recordo de um, doutor. Que então, foi exatamente. Então, eu tenho até ele aqui como referência. Então, na ocasião do julgamento, o senhor efetivamente registrou. Verifico de ofício que a reclamada praticamente reproduziu ipsiliteris, com adaptações de praxe, com acréscimo e repressão, de um parágrafo ao outro. Então, na verdade, isso aí, a norma trazida pelo Código de Processo Civil, no artigo 1010, inciso 3º, ele exige efetivamente que o advogado enfrente os fundamentos da decisão e não reproduzir um RO em cima de uma peça contestatória. Isso por quê? Para evitar que a advocacia se faça diante de recursos extensivos, exaustivos e cansativos. Então, é uma questão que o Código de Processo Civil trouxe que deve ser efetivamente observada. E esse princípio de dialeticidade, ele entra no requisito formal para a admissão do recurso. Então, Excelência, o senhor sinalizou nesse julgamento uma questão muito importante. A situação aqui não é diferente. Peço a Vossa Excelência que aprecie essa questão. São 2 julgados hoje envolvendo a mesma situação. Há uma situação fática que se consolidou nesse processo. Por quê? As pessoas já se fazem efetivamente no exercício das funções, por força de decisão judicial, foram aprovadas em todos os exames médicos e prova documental, exames documentais. Então, é uma situação que Vossa Excelência julgou que serve como referência e exemplo para os advogados. Então, estou pleiteando da tribuna a retirada de pauta para a análise dessas 2 questões, são 2 em processo hoje aqui, ou que seja negado de ofício o prosseguimento do RO da Caixa. Pois não. Assim espero. Relatora, na realidade, entendi, mas na realidade o que acontece? A arguição também do reclamante, ela foi intempestiva, ela foi através de uma petição avulsa. Mas o que ele está sugerindo é que a gente não conheça de ofício. Mas o que eu indago de Vossa Excelência é se no entendimento de Vossa Excelência houve copia e cola ou não. Porque efetivamente em um dos recursos da Caixa eu não conheci. E agora está chovendo de embargo declaratório, porque todos querem... tá. Eu conheço, eu estou conhecendo. Eu data vênia... Só, por exemplo, só para fazer um regime de matéria fática? Pois não. Na petição anterior, eu tive o trabalho
que é uma petição até extensa, um quadro comparativo da contestação do RO. Desse caso aqui? Desse caso, dos dois casos, a situação é idêntica. Tá, então isso é uma falta de respeito com a advocacia, com o Código de Processo Civil. Então, tendo em vista essa ponderação de Vossa Excelência, eu vou pedir vista dos autos, tá? A situação envolve dois processos, são as mesmas situações. Relatores Amador e Camila. Tá, então anota o outro que eu vou pedir vista. Outro a seguir é o 10.892, 77. Não precisa nem apregoar, eu peço vista também. Então, 40 Qual que foi esse mesmo? Esse que passou, 11.009, 17. O outro e o outro é o 10.892, 77. Está caindo tudo. Só confirmando aqui, é 00167 e 0010892? Isso. Isso, muito obrigado. Tá. 42, RO 11.053, 84, 2015, inscrita a doutora Andréia Silva, ausente. Há divergência anotada aí? Porque o meu sistema... Não. No 10 tem sim. Vossa Excelência fica vencido, eu não sei se fica vencido, no que toca à ilicitude da terceirização. Vossa Excelência... e Vossa Excelência vota com quem? Eu estou votando com a relatora, data máxima. Tá, então eu fico vencido quanto à ilicitude da terceirização. O tema está caindo toda hora. Toda hora. Hoje de manhã eu não consegui trabalhar. Inferno. Foi mesmo. Número 22, RO 10.408, 92, 2015. Presente, doutor Gustavo Soares, pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Qual é o processo? É o 22, RO 10.408. Localizado. Conheço o recurso ordinário interposto por Otobai Veículos e Peças Limitada e no mérito dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de 2 horas extras diárias e reflexos pela redução do intervalo entre a jornada. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto por Leonardo Torres Pinheiro e no mérito nego-lhe provimento, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas processuais, por ainda compatíveis. Minha proposta de voto, presidente. Doutor, ele deu a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, colenda da turma, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, o reclamante pede vênia ao voto da ilustre relatora no sentido de se manter a condenação de primeiro grau com relação à intrajornada deferida, haja vista que no presente caso, durante a oitiva de testemunha na audiência de instrução, somente uma testemunha foi ouvida a rogo do reclamante. E essa testemunha confirmou que o reclamante não usufruía do seu intervalo intrajornada e que tanto o reclamante quanto os demais vendedores não usufruíam do seu intervalo intrajornada, somente 15 minutos. Ou seja, eles tinham que almoçar e voltar ao trabalho. Nítida é a boa-fé do reclamante no presente caso, Excelência, que, além do pedido de reversão de justa causa, que inexplicavelmente ocorreu no caso, ele confessa em audiência de instrução que realmente batia o ponto corretamente no início e no final da jornada, não se referindo à intrajornada. Então, pelo fato da boa-fé do reclamante em que reconhece a entrada e a saída da jornada, não pode se considerar como verdadeiros os cartões de pontos no que tange à anotação da intrajornada. Ou seja, medida que se faz necessária a manutenção da decisão de primeira instância com relação à intrajornada deferida. E com relação ao recurso adesivo do reclamante, Excelências, que se refere ao dano moral, uma vez não reconhecida a justa causa, a empresa correu o risco e denegriu a imagem do reclamante ao chamar as testemunhas que assinaram o termo de demissão para que tomassem conhecimento que o reclamante estava sendo dispensado por justa causa. Fato que, por si só, independente de ser verdadeiro ou não, já denigre a imagem do mesmo perante a outras pessoas, a colegas que no futuro, a gente nunca sabe o
o que o destino reserva na vida profissional do reclamante quanto das testemunhas que assinaram a carta. Então, Excelência, com a devida vênia do voto da ilustre relatora, requer que seja negado provimento ao recurso da reclamada com relação ao horário intrajornada, pela prova testemunhal produzida aos autos, e requer que seja dado provimento ao recurso ordinário adesivo para que se condene a reclamada no pagamento de danos morais pela justa causa indevida aplicada ao reclamante. É o que requer a espera de deferimento. Obrigado. Relatora. No tocante à indenização por dano moral, não há comprovação nos autos de que tenha a reclamada dado publicidade aos fatos, o que poderia ensejar reparação por danos morais. O panorama probatório não demonstra também haver o autor padecido de qualquer lesão anímica em decorrência da atitude patronal. Por isso que estou mantendo a decisão de primeira instância e negando a indenização por dano moral. No tocante ao intervalo entre a jornada, o doutor juiz de origem considerou os cartões de pontos idôneos como meio de prova, inclusive quanto ao intervalo entre a jornada. Mesmo a prova documental demonstrando a pausa para a refeição e descanso pelo reclamante, a douta magistrada de origem condenou a réu ao pagamento de 2 horas extras pela supressão do intervalo, porque entendeu que este deveria ser o período mínimo a ser observado em face de ajuste contratual celebrado entre as partes. Entretanto, sendo observado o limite mínimo legal, eu estou excluindo da condenação as 2 horas extras diárias. E a justa causa? Não, a justa causa... Parece que ele mencionou. Não. É só o dano moral pela justa causa. No caso dele dano moral. Pois é, agora eu queria um esclarecimento. Pois não. Descontando 1 hora, porque não havia intervalo segundo o juiz, né? Descontando 1 hora, dá a hora extra? Não, havia 1 hora. Agora que ele falou que tinha um ajuste contratual celebrado e dá 2 horas. Como não tinha as 2, ela está dando as 2 horas. Pela ordem, Excelência. Na realidade, a reclamada descontava as 2 horas do horário dele de trabalho, e ele não fazia as 2 horas, efetivamente. Tá, mas ela considerou os cartões de ponto como idôneos, como meio de prova, e eu estou mantendo. Sim, mas quanto tempo de intervalo o juiz considerou que havia? 1 hora. Pois é, aí a minha pergunta, por exemplo, se a pessoa trabalha de 8 às 18, com previsão de 2 horas, mas só tem 1 hora, tem 1 hora extra aí. Dá 9 horas de trabalho. Essa é a minha dúvida. O juiz condenou em 2 horas extras. Pela supressão do intervalo. Porque não observou as 2. Eu tô com Vossa Excelência nisso. A hora intervalar legal é de 1 hora só. A gente só tem que considerar 1. Mas se estava previsto 2 e só concedia 1, pode ser que houvesse decorrente da uma hora extra. Eu vou pedir vista, tendo vista essa possibilidade. Qual que é? É o 10.408, 92. Então fica para a próxima semana, tá, doutor? Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Número 4, RO 10.106, 45/2015. Inscrito Dr. Sérgio Fernando Tavares. Ausente. Tem divergência anotada aí? O 10.106? 106. Não tem. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 49, RO 11.341, 26/2015. Presente, Dr. Eduardo Felipe Silveira, pela reclamante. Número 49, RO 11.341, 26. Eu peço à relatora que lê a conclusão do seu voto. Conheço dos recursos ordinários interpostos por Comercial de Roupa Saída Limitada e Jaqueline Oliveira de Souza. E, preliminarmente, acolho a arguição de cerceamento de defesa, anulo a respeitada sentença ACO e determino o retorno dos autos à origem para apreciação de toda a documentação juntada após a audiência DID 331E 84D e prolação de nova sentença como se entender de direito. O senhor que acuiu isso, doutor? Não, Excelência, é reclamada.
Então, eu lhe dou a palavra, mas peço que o senhor atenha-se a essa questão, porque ela é prejudicial. Perfeito, excelência. A questão aí é que a reclamada argui a nulidade, alegando que o prazo para a juntada do CAGED foi insuficiente. Na realidade, excelências, o prazo foi mais do que suficiente, porque a juíza Acó sequer necessitava de conceder novo prazo para a reclamada juntar ficha de registro de funcionários e CAGED para comprovar que possuía menos de 10 funcionários. A reclamada, ao alegar em contestação que possuía menos de 10 funcionários, deveria tê-lo feito em sede de contestação, e não o fez. A juíza concedeu 24 horas, e eles não juntaram o CAGED, juntaram apenas uma cópia do livro de registro daquele antigo, que não comprova que ela tinha menos de 10 funcionários. Ela só veio a juntar nos autos os CAGEDs juntamente com o recurso ordinário, que foi o prazo para ela juntar, se encerrou em 16 de fevereiro, e ela só juntou dia 24 de fevereiro. Portanto, 8 dias após vencido o prazo concedido pela juíza. Entendo que não houve nenhum cerceamento de defesa, porque tais documentos já deveriam estar nos autos juntamente com a contestação. Então, excelências, eu entendo que não houve cerceamento de defesa. Muito pelo contrário, a juíza ainda foi complacente com a reclamada e ainda concedeu 24 horas para que ela juntasse esses documentos, o que a reclamada não observou. Pois não, relatora? Diante da divergência com relação ao número dos funcionários, a juíza determinou que a reclamada apresentasse no prazo de 24 horas. Um prazo exíguo, mas a reclamada, através da petição ID 4B2447, requereu mais 48 horas para a juntada do CAGED faltante, sendo que tal petição nem sequer chegou a ser examinada pelo juiz Acó. Por esse motivo que eu estou acolhendo o cerceamento de defesa. Também eu acho que o principal problema na primeira instância é esse. Uma vontade de decidir por presunção em vez de apurar a verdade. Como se a verdade só interessasse à parte e não principalmente ao juiz. Terceira votante? Estou acompanhando integralmente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo, doutor Bozon. Próximo, né? Mas o advogado não sabe? Não, o advogado ligou para mim que ela estava com uma gripe danada. Não, esse não é outro. É o 58, RO11, 519, 10. Adiado. 46, RO11, 199, 85, 2015. Presente, doutor Gabriel Silva, pelo reclamante. 46, RO11, 199, 85. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Só que é o seguinte, presidente, o advogado está pelo reclamante ou pela Caixa? Estou pelo reclamante, excelência. Pois é, eu recebi um memorial, acredito que Vossa Excelência também tenham recebido, pedindo a retirada de pauta, porque estão alegando que vai ser feito um IUJ, mas nós não recebemos nada nesse sentido ainda. IUJ sobre? Sobre a Caixa. Sabe aquela questão da Caixa? Na realidade, na quinta turma, no dia 4 de abril, na sessão de julgamento, o doutor Oswaldo Tadeu resolveu, por bem dar prazo para as partes, comprovarem a divergência existente nesses casos da Caixa Econômica Federal. Esse negócio do concurso? Isso, exatamente. Isso já foi e o Pleno já se recusou a uniformizar a jurisprudência, a não ser quanto à questão da competência. A questão, excelência, é que o Pleno deliberou sobre um IRDR, né? O que a gente está acompanhando com o doutor Oswaldo Tadeu na quinta turma, que inclusive tem o mesmo posicionamento dessa egrégia turma, é a questão do IUJ quanto ao direito subjetivo à nomeação, entendeu? Houve a concessão de prazo, tanto para reclamante quanto para a Caixa Econômica Federal, e os autos estão conclusos para deliberação quanto ao cabimento. Aí o pedido feito em sede de memoriais foi a retirada de pauta até a deliberação do eminente senhor Oswaldo Tadeu
quanto ao cabimento ou não do IUJ, tendo em vista a existência de liminar deferida no caso, estando o reclamante trabalhando nos quadros da Caixa Econômica Federal. Eu voto pelo indeferimento desse requerimento. E Vossa Excelência? Eu também, porque se for o caso depois, a posteriori, que se tiver o IUJ, vai voltar para ser julgado do mesmo jeito. Mas não vai. O nome que se der ao nome RDR, hoje em dia tucanaram tudo, né? Tudo é complicado. Ou IUJ, ou o diabo que o seja, o que interessa é que o Pleno já entendeu o seguinte, que cada caso é um caso, depende de circunstâncias fáticas que mudam de processo a processo e que não haverá uniformização da jurisprudência quanto a isso. Também concordo. Então, eu peço à relatora que leia o voto. Matéria já conhecida na turma, então conheço o recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal, rejeita as arguições de competência material da Justiça do Trabalho e necessidade de formação de direitos consórcios. No mérito, dou provimento ao apelo para excluir da condenação a obrigação de convocar e nomear o reclamante ao cargo de técnico bancário e, em decorrência, cassar a antecipação dos efeitos da tutela concedida na origem, que determinou a convocação e nomeação do autor, estipulando multa em caso de descobrimento, ficando garantida ao recorrente a eventual remuneração dos dias laborados, se for o caso. Invertidos os ônus da sucumbência, condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais, no importe de R$800, em face do valor arbitrado à petição inicial de R$40.000, isenta a parte em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Faculte-se a reclamada requerer a devolução das custas quitadas junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado dessa decisão, bem como o levantamento do depósito recursal. Essa é a minha proposta de voto, presidente. O senhor está do lado de quem? Estou pelo reclamante, Excelência. Eu Então, gostaria lhe de dou a pontuar palavra. apenas um ponto no tocante aqui a um precedente aqui e uma jurisprudência, podendo falar assim, pois se tornou uma decisão reiterada na 9ª turma, no que diz respeito à manutenção dos efeitos da liminar. Como salientado pela eminente relatora, com a absolvição da Caixa Econômica Federal, restou derrubada a medida liminar. A 9ª turma tem também o mesmo entendimento desta egrégia turma, tem mantido a liminar em todos os casos até o efetivo trânsito em julgado da demanda. Foi uma decisão capitaneada pelo presidente da turma, o doutor João Bosco, pautada aí nos artigos 296 e 927 do Código de Processo Civil. Vou até pedir, Vênia, aqui para ler um pequeno trecho aqui. Ele destacou que, na situação jurídico-processual já consolidada nos autos, não interessaria às duas partes, sobretudo à parte autora, o sobressalto decorrente de uma decisão judicial contrária ao entendimento que levou à sua admissão. Certamente, nem a Caixa Econômica, que esta altura já se preparou para acomodar em seus quadros o reclamante e convive harmoniosamente com essa situação, aliás, objetivando aqui, daí porque aconselhável neste caso, sabendo-se que o processo prosseguirá com os recursos das partes insatisfeitas e encontrará pacificação com seu julgamento com os efeitos da repercussão geral do TST, quiçá no Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, ele tem repercussão nacional, mantém os efeitos da antecipação de tutela. O precedente disposto no aresto 11.198.03 de 2015. Então, sabendo do entendimento da turma, reitero aqui este pedido aqui, rogando a devida vênia à relatora. A praxe da turma não é manter os efeitos da tutela, nós temos, na realidade, todos os outros casos, nós temos... Quando eu sou relator, não. Não, então, nós temos cassado os efeitos da tutela, claro, garantindo a remuneração dos eventuais dias laborados. Mas eu mantenho meu voto. Eu também, terceira votante. Da mesma forma, senhor presidente. Então, fica assim, doutor. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Número 15, ROPS 10.329, 14, 2017. Está presente o doutor Tiago Correia, pela reclamada. 15, ROPS 10.329, 14.
peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. Essa é a minha proposta de voto. O senhor está por quem, doutor? Recorrente ou recorrida? Estou pelo recorrente, pela Ágina. Então, lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimos embargadores, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de fazer algumas considerações pontuais a respeito do caso peculiar. Nesse caso, trata-se reclamante de uma PNE, né? Portanto, a reclamada, ora recorrente, tem de observar o artigo 93 da Lei 8.213. Só que, nesse caso específico, a recorrida, ela alega ter pedido demissão anteriormente ao afetiva anotação, quando ela afirmou que queria, enfim, a carta de demissão. Acontece que ela confessa na audiência que ligou à empresa para formalizar a sua demissão e não teve sua demissão acatada. Excelências, de fato, eventualmente, caso essa fantasiosa situação seja levada em consideração, há que se entender que uma ligação para a empresa não pode ser interpretado como um pedido de demissão. Vejamos que, caso fosse nesse sentido, a empresa que detém a responsabilidade sobre o negócio, ela estaria sujeita eventualmente a um pedido de reversão, coisa nesse sentido, né? Inclusive, se dispensassem por justa causa, que também foi pontuado, poderia ter esse pedido revertido neste egrégio tribunal. Então, de fato, a empresa, assim que comunicada, formalmente procedeu, né, a todos os trâmites para demissão, para o pedido de demissão formalizado pela empregada. Note-se que, nesse caso, não há nos autos sequer uma prova produzida pela obreira. Uma. Não há testemunha, não há e-mail, WhatsApp, mensagem, não há nada. Todas as condenações foram baseadas no depoimento pessoal da reclamante, que, por sua vez, peço a vênia, inclusive para destacar um trecho da própria decisão do juiz Acó, no seguinte sentido: que não há como saber se efetivamente a reclamante pediu demissão antes de novembro de 2016. Ou seja, o próprio juiz Acó reconhece que não há como saber porque não foram produzidas provas para tanto. No entanto, ele considera, ao final, que a reclamante laborou até determinado dia. Bom, com relação às minhas considerações, eu gostaria de requerer a revisão da referida... O senhor quer que prevaleça a tese de abandono, não é isso, doutor? Não, Excelência, na verdade, a demissão ocorreu, o pedido de demissão ocorreu em novembro do ano de 2016. Eu gostaria que prevalecesse a realidade dos fatos, que foi essa. E isso a empresa não questiona. Pois não, relator, eu não estou entendendo. A reclamante está alegando que ela pediu demissão antes de novembro de 2016. Mas não há nenhuma prova nos autos. As partes não trouxeram testemunhas. Então, na realidade, o que a juíza de primeira instância determinou é que ela aplicou uma medida equânime. Como não podia se considerar que a reclamante estaria à disposição da ré durante todo o período, inclusive porque ela assumiu outro emprego, e também não é justo lhe atribuir faltas por todo esse período de suposto afastamento, como uma decisão equânime, ela está mantida a data da rescisão já operada e está colocando como a data de dispensa 8 de maio de 2015. E eu estou mantendo.
Por que 8 de maio de 2015 é pior para a empresa do que novembro de 2016? Está vendo, Excelência, inclusive há um pedido, há uma condenação por danos morais que também embasa nesse sentido, aduzindo que a conduta patronal teria se justificado para segurar as cotas de PNE para a empresa. E, no caso, isso não ocorreu em nenhum momento. De fato, a empresa se resguardou para não dispensá-la por justa causa e descontou os dias até que ela pedisse demissão. Quando ela pediu demissão, de fato, houve a formalização. No entanto, anteriormente, inexiste qualquer pedido de demissão para ser considerado nos moldes da decisão de primeiro grau, que teria pedido demissão dia 8/5/2015, quando isso, na realidade, nunca aconteceu. Não foram produzidas provas nos autos nesse sentido, sequer uma prova. O que existe, no caso, é, de fato, um pedido de demissão da data que consta na rescisão. Eu vou pedir vista desse caso. Perfeito. Fica para a semana que vem, viu, doutor? Obrigado, Excelências. Boa tarde. Uma inscrição feita na sala de sessão, número 59 da pauta, RO 11.540, 82/2015. Está presente o Dr. Alexander Martins pela reclamada. Número 59, RO 11.540. 59. Tem divergência, será? Não está aqui. Leia a conclusão do voto. Ele não está aqui. Eita, nós. 59, tem divergência. Está separado. Ah, não. Segunda opção. A doutora Emília também seria a segunda? Também. Bem, então tá. Conheço o recurso ordinário interposto por André Salomão Teixeira e, no mérito, nego o provimento. Conheço do recurso interposto por JBS, a famosa JBS, e, no mérito, do provimento para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos, absolvendo a rede de todo o postulado. Invertidos os ônus da sucumbência, contendo o reclamante ao pagamento das custas processuais, no importe de 6.117,48, calculado sobre o valor da causa. Isento face a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Facúcia reclamada a requerer a devolução das custas quitadas após o trânsito em julgado desta decisão. Minha proposta de voto, presidente. Votar por quem mesmo? Pela reclamada, Excelência. Aguarda eventual divergência? Há divergência? Da minha parte, não. Então, eu proclamo o resultado tendo o voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Qual foi esse que eu pedi adiamento? Que caiu. Tá. É o 10.329/14. 10.329. É. Um minuto, antes de chamar o outro, que eu estou ficando feio. O negócio desse sistema cair toda hora está dando para certo comigo, não? Referência. Era a Gile contra a Eliane, esse da penúltima sustentação, não é isso? A Gile Empreendimentos. Pode ir. Um pedido de preferência de julgamento para assistir processo 68 da pauta, ROPS 12.367,98/2016. 68, ROPS 12.367. 12.367. Camila. Conheço o recurso ordinário interposto, porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Há divergência Da minha registrada? parte, não. Estou de acordo. Não há registrada, não. Não tem nada registrado. Tá, então eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Número 13, RO 10.746, 70/2016. Inscrita a doutora Raquel Silva pela reclamante. Ausente. Há divergência? Não. Não. Então proclamo o resultado nos termos do meu voto.